Olá, bom dia. Bem disposto? Ora bem, o que é que eu vou pedir ao Rafael? Vou-lhe pedir que neste cenário faça um papel de doente, certo? Um doente que é portador de diabetes, se levantou, tem 75 anos, portanto é uma pessoa que já não tem aquela mobilidade tão fácil, levantou-se e caiu. Pronto, mas não se recorda, está um bocado tonto, um bocado confuso, o seu discurso nem sempre é coerente, não sabe bem responder às perguntas que lhe fazem e uma coisa importante é que não sabe se tomou medicação ou não. Está bem? Pronto. Então pode posicionar-se, por favor. Então qual é esta situação? Vocês de manhã vão à casa do Sr. João, numa visita de rotina, e este senhor de 75 anos, que vocês já conhecem, mas pronto, não conhecem assim muito bem, é portador de diabetes mellitus tipo 2 e apresenta hiperplasia benigna da próstata. Pronto. Vocês ao entrarem, que até têm a possibilidade, é uma daquelas casas da aldeia, tem a porta aberta, vocês entram e o senhor está caído no chão da casa. Okay? Está pálido, não apresenta feridas visíveis, está consciente, mas está um bocadinho tonto, refere tonturas e tem um discurso pouco claro, certo? E não se lembra se tomou medicação da manhã. A medicação, no global. Vocês, como estão em trabalho de campo, têm a vossa mala com todo o material que têm ao dispor. Podem ver, incluindo um telemóvel, porque supostamente vocês teriam organizado essa mala, não é? Portanto, podem ver o que têm. Pronto. Então, o que é que eu vos peço nesta situação de simulação? A partir de agora, vocês são os dois enfermeiros que chegaram e vão, daquilo que é o vosso juízo clínico e a vossa decisão, vão proceder como procederiam em função dos conhecimentos que têm adquirido e também de alguma prática clínica que já têm. Fui clara? Tem alguma dúvida? Bom dia, Sr. João! Bom dia. Então como é que você está? Mais 11. Sabe quem é que eu sou? Não estou a reconhecer. Sou a enfermeira Carolina, costuma ficar. Ah, já sei. Então e o que é que se passou? Lembra-se? Eu levantei-me e depois caí. Caiu. Então e a medicação da manhã? Não sei se tomei. Não se lembra se tomou? Não. Sr. João, o que é que se lembra da última coisa? Ou seja, qual é que é a última coisa que se lembra? Sou muito levantado e no momento seguinte estava no chão. É? Ok. Olha, nós vamos lhe fazer a avaliação da glicemia, está bem? Como você também não tomou indicação, que é para despistar se poderá ter sido os diabetes que vieram para baixo. Está bem? Sim. Já quem é que está a falar consigo? Eu olho para dentro foi Ok. Exatamente. Recorda-se da sua idade? 75. 75, ok. Chegou a comer o pequeno almoço? Acho que não. Não? Não lembro. Ok. Então, com licença, Sr. João. O valor da glicemia. 62. Ok. O Sr. João, o que é que costuma fazer para a medicação para a diabetes? É comprimidos? É uma insulina? É o quê? Não tenho certeza. Não sabe? Não. Ok. Sr. João, Diga. é assim, como você tem os valores da diabetes baixos, está bem? Sim. Eu vou-lhe dar aqui um produto que é doce, está bem? Que é para você beber, que é para depois vermos se os valores da diabetes sobem ou não, está bem? Está bem. Depois vamos aguardar um pouco, que é para depois ver se os valores regularizaram, está bem? Se não, vamos ter que ir ao hospital. Está bem? Faz favor. Sua atenção está boa, vamos agora aguardar um bocadinho. Está bem. Está bem? Como é que se sente a sua cabeça? Está melhor? Um bocadinho melhor. Está 3,8, está bem? Está tudo bem. Então vamos fazer uma coisa, acho que com a nossa ajuda vamos aí sentá-lo na cadeira, pode ser? Pode ser. Pode? 1, 2, 3. Ok. Aqui para trás. Tá? Tá. Como é que se sente? Já me sinto melhor. Já se lembra mais ou menos o que é que se passou? Já? Já. Então olha, vamos ver, vamos fazer outra picada no dedo para ver se os valores da diabetes já subiram um pouco ou não. Está bem. Sim? Pode ser? Pode ser. Carolina. Depois eu estou atrás. Deitar as mãos, faz favor. Fica.
Sr. João. Estão a subir, Sr. João. Sim. Ok? Ok. Assim. Pronto. É assim, nós vamos ficar aqui mais um pouco consigo. Está bem? Que é para você ver se estabiliza mais um pouco. Está bem? Já não está pálido, também não está suado. Ora bem, então vamos conversar um bocadinho, certo? Vocês foram ótimos, empenharam-se, trabalharam, tomaram decisões, portanto vamos conversar um bocadinho sobre esse procedimento, está bem? Olhando para vocês, como é que se sentiram a fazer isto? Bem, é uma situação nova, um bocadinho fora do que estamos habituados e acho que treinar estas situações também acaba por ser uma mais-valia para nós, por tirarmos um bocadinho da zona de conforto que estamos habituados nas aulas. Viu o Filipe falar no início, mais falador a seguir, conta. Porque, pronto, antes de nós entrarmos, eu decidi com a Carolina que aborda só uma pessoa inicialmente, senão a pessoa que está ali a precisar de nossa ajuda iria ficar muito confusa com tudo o que estava a passar. Eu então já conseguiria intervir de outra forma, pronto. Por isso é que fiquei assim um bocadinho mais caladinho. Os dados da situação, do descritivo que foi feito, ajudaram de alguma forma ou tiveram algum papel nessa vossa decisão? Se calhar ajudaram-nos mais na vertente de que, como já sabíamos previamente que um dos antecedentes pessoais da pessoa era a diabetes mellitus tipo 2, já nos surgiu mais esse pensamento de que a alteração, pronto, do estado de consciência, que basicamente foi isso que motivou, causada pela hipoglicemia, que depois se veio a confirmar, foi consequência da doença que a pessoa tinha. De alguma forma, algum tipo de experiências anteriores ajudou a este raciocínio? Sim. Então, conte. Nos estágios que já realizámos, já contactámos com esta doença e com as pessoas portadoras desta doença e já estamos um bocado à espera do que é que pode acontecer. Cada pessoa é uma pessoa, mas já estamos um bocadinho à espera do que é que a doença nos traz e para o que é que temos que estar preparados e o que é que devemos avaliar. Apesar das situações, neste caso, como também estávamos numa situação de domicílio, também serem um bocadinho diferentes e mais adversas também. Normalmente o ambiente hospitalar é sempre um ambiente muito mais controlado, mais rigoroso, o acompanhamento é muito mais constante, portanto acho que nunca, pronto, mas na maior parte dos casos não se deixa chegar a um valor de glicemia como foi, que não é tão baixo, pronto, é baixo, mas pronto, ainda mais baixo. Então, e como é que vocês se sentiram perante esse não controlo? Ou seja, chegaram, a pessoa estava caída, mas vocês apresentaram-se, certo? E temos aqui as imagens para ver e até para comentar um bocadinho para a frente. Portanto, vocês aqui já estão a fazer a determinação da glicemia, certo? Sentiram a necessidade de ir perguntando, vejo-vos perguntar se se sente bem. Tinham alguma intencionalidade neste procedimento? Ou seja, por exemplo, uma das estratégias que vocês utilizaram aqui foi procurar perceber se o senhor vos reconhecia. Porque é mais fácil, a meu ver, e penso também da Carolina, que nós a apresentarmos e se calhar a dizermos quem nós somos àquela pessoa, que efetivamente ela já nos conhecia porque as nossas visitas acabavam por ser periódicas e regulares, acabámos por estabelecer se calhar uma maior relação de empatia, confiança, que também se calhar nos permitiu desenvolver o nosso trabalho de uma maneira mais fácil que se por acaso fosse uma pessoa que nós não conhecêssemos. E a Carolina teve o mesmo tipo de pensamento ao, em vez de se identificar, perguntar ao senhor se a conhecia? Foi dentro da mesma linha de pensamento? Sim, para avaliar o estado de consciência da pessoa. Ok. Portanto, isso foi um aspecto que vocês consideraram importante? Sim. Esta alteração do estado de consciência podia resultar numa desorientação da pessoa na pessoa, no espaço onde ela estava, no tempo também, por isso acabámos por também perceber se a pessoa estava ou não orientada nesses três parâmetros e se não tivesse, nós chamávamos a pessoa à realidade. Orientavam para a realidade, era ok. Depois, num determinado momento, numa segunda fase, decidiram avaliar a pressão arterial. Já tinham um valor de glicemia de 62, certo? De que é que decorre esta vossa decisão? Uma vez que a pessoa tem diabetes mellitus tipo 2,
a tensão arterial é um dos parâmetros que deve ser avaliado. Dos valores da glicemia não tivessem aumentado, teríamos que proceder ao encaminhamento da pessoa a uma unidade hospitalar, teríamos que acionar meios para isso E esses dados que não têm. e esses dados também são dados que têm que complementar na nossa chamada, digamos. Nós diferenciamos. Ouvi-vos dizer isso à pessoa, no sentido de que se os valores não estabilizassem e vocês decidiram aguardar, não? E que seguiriam o encaminhamento para uma unidade hospitalar. E na eventualidade de realmente termos uma subida do valor da glicemia, vocês de uma forma muito correta aguardaram para reavaliar e a vossa decisão fosse que a pessoa ficasse em casa. Alguma medida que vocês acham que seria importante associada a essa decisão de deixarem o senhor e irem para os serviços de saúde novamente? Contactar a família, era imprescindível, tínhamos que contactar alguém, nunca podíamos deixar o Sr. João sozinho. As visitas tinham que ser nos próximos dias, feitas todos os dias. E efetivamente, como nós conseguimos saber do Sr. João que eventualmente isto foi um episódio inaugural, teríamos que também explicar alguns sinais e sintomas que poderiam decorrer de uma descida dos valores da glicemia para o Sr. João estar alerta. Pronto. Como é que vocês se sentiram com esta experiência específica? Que contributos vos dá agora quando vocês fizerem, por exemplo, um desenvolvimento de atividades em UCCI, por exemplo? Esta experiência em si, trouxe-vos alguma coisa que vocês vão lembrar? Eu acho que sim, no que diz respeito essencialmente ao facto de ter sido numa zona em que não tivéssemos tanto controle da situação, não tínhamos tantos meios à disposição e em meio hospitalar temos muito mais facilmente. Eu preciso de alguma coisa, posso ir buscar. Pronto, acho que é mais por aí do que propriamente algum conhecimento que tenhamos adquirido. Então, em termos de conhecimento, na vossa perspectiva, vocês mobilizaram para esta simulação. Não adquiriram nenhum conhecimento do desenvolvimento do processo em si. Em situação de homicídio, por exemplo, já estamos mais despertos para estas situações. Então, acho que... Acabou, a meu ver, foi mais na vertente de pegar já no conhecimento que tínhamos e sabê-lo aplicar numa situação diferente naquela em que não estamos habituados, digamos. Então, e essa necessidade de mobilizar o que já se sabe para aplicar numa situação que por si é nova, traz-vos algum tipo de emoção, de expectativa? Sim. Então, contem. Eu acho que sim, porque é uma situação em que estamos fora da nossa zona de conforto, temos apenas um colega ao dispor, não estamos num serviço, estamos ali com o Sr. João, que já conhecemos há mais tempo. É uma situação mais familiar e que nos traz ali alguma preocupação. Filipe, da sua perspectiva, das suas próximas experiências? Eu pessoalmente já tive contacto com, e foi o que eu tentei estabelecer com a Carolina. Eu, como já tinha tido uma abordagem igual, semelhante, eu quis que fizesse ela a abordagem inicial, porque sabia que ela não tem tanto contacto com esta vertente como eu. Pronto. Depois nós planeámos bem o que havíamos de fazer. A experiência nova para mim foi estar a ser filmado. Pronto. Que se calhar às vezes também nos pode deixar um pouco com o pensamento ali enferrujado. Aqui no vosso planeamento, a experiência do Filipe é diferente da sua. De alguma forma, isto no desenvolvimento desta atividade teve alguma influência para si? É uma situação nova, acaba sempre por ser um bocadinho diferente, apesar de já ter feito visitas domiciliárias. Trabalhar em equipa com um colega com mais experiência, isto porque é a primeira vez que acontece? Sim. Então, conte-me. Que é isto, o trabalho de equipa que é preciso, sempre que eu precisava ele estava lá, acho que sempre que ele precisou eu também estava lá. Se fôssemos agora fazer novamente o desenvolvimento deste cenário, fazia alguma coisa diferente? Acho que se fosse fazer outra vez, preferia fazer um bocadinho mais do que apenas a abordagem inicial e ao auxílio do Filipe. Então, e agora? Já se acha que se repetisse, seria a Carolina a fazer? Acho que não é importava, sim. Acha que se voluntariava?
Sim, acho que estas atividades assim também nos dão alguma confiança. Depois de ser feito uma vez, ainda por cima com estudantes mais velhos, acho que acaba sempre por nos dar alguma confiança e autoestima no que estamos a fazer. E isso acaba por ser gratificante. Numa palavra, como é que vocês definiam espontaneamente esta experiência? Gratificante. Para mim foi um pouco constrangedor. Mas isso é muito importante, então, e conte-nos porque é que foi constrangedor. Porque normalmente não há olhares. Não há aqueles. Repetiam. Agora é mais fácil. É a primeira vez. Repetiam. Então, tá.